Bem, o Ítalo, em primeiro lugar, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso canal, no Instagram. Você, além de meu amigo, além de grande remista, além de ter sido o autor dessa obra de arte aqui que está aqui na minha frente, que é esse escudão do Clube do Remo atual, você fez parte comigo, você somou naquele nosso grande grupo em 2013, que lutou pelas diretas do Clube do Remo. Então, a gente já se conhece há muito tempo e é uma grande satisfação você ter atendido o nosso convite em primeira mão e estar aqui hoje com a gente. Então, para abrir a sua fala, eu gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais. Muito obrigado por ter aceito o convite da página Clube do Remo Histórico. Seja bem-vindo, Ítalo. Obrigado, grande Miguel. Como o Miguel bem frisou, né, nós fizemos parte de um movimento que foi um grande divisor de águas no Clube do Remo, né? Pouca gente sabe disso, mas nós estivemos ali na linha de frente do movimento das diretas já no Clube do Remo. Até mais ou menos o ano de 2012, se eu não me engano, o Miguel pode me ajudar, o Remo ele tinha um processo de eleição de maneira indireta, que não assegurava aos sócios a possibilidade de votar para presidente, não é isso, Miguel? E aí Exato. na época, na Associação de Sócios do Clube do Remo, a saudosa Assorremo, nós pudemos ali fazer todas as mobilizações para que nós pudéssemos alcançar uma Assembleia Geral e que dessa forma pudéssemos propor as emendas que seriam as emendas que possibilitariam as eleições diretas no Clube do Remo, né? Hoje a torcida, hoje o clube na verdade é um clube democrático, moldado no formato dos grandes clubes do mundo, e era uma necessidade que o Remo já tinha há muito tempo e que eu tenho orgulho de falar isso, eu tenho orgulho de ter estado ao seu lado, Miguel. Nós tivemos a coragem, porque foi uma luta, sabe disso, né? Nós tivemos que de fato lutar por isso. E aí hoje a torcida do Remo, muita gente não sabe, claro, hoje pode gozar aí de uma liberdade democrática dentro do clube. E isso foi uma das credenciais que me possibilitaram a desenvolver o novo escudo, né? Eu sou professor de artes, eu tenho bacharelado e licenciatura em artes visuais, que foi outra credencial. É importante que as pessoas pensem que não foi simplesmente, vamos escolher um qualquer ali para fazer o escudo, né? Porque o Clube do Remo é um clube sério, é uma empresa séria. E para que haja qualquer tipo de mudança no clube, é necessário que haja uma capacitação mínima nas pessoas que estão à frente dos grandes projetos, né? E essa minha graduação em artes visuais permitiu que eu pudesse estar à frente desse projeto, tá? Eu sou sócio do Clube do Remo, sou sócio remido. E, Miguel, eu já aproveito o ensejo para reforçar para as pessoas que estão assistindo a nossa live a importância de se associar, não somente ser sócio-torcedor, é importante que nós sejamos sócios-torcedores para que isso possa alimentar a grande engrenagem que é a vida financeira do clube, mas é importante também que os torcedores tenham essa ideia de que se associar é a forma que você tem de mudar o clube, né? E eu tinha um incômodo muito grande, Miguel. Assim como você, eu me apaixonei pelos clubes do Remo, tive esse amor pelo clube, pelo meu pai, um grande remista que já foi conselheiro, você conhece ele, saudoso conselheiro Antônio Costa. E aí Mande um grande abraço a ele, carinhoso e saudoso. Saudade dele. está assistindo a live. E eu aprendi a gostar do Clube do Remo. E aí eu deixo outra consideração também. O Silvio, que eu acredito que conheça também, que ele é da Remoçada, foi quem me ensinou a fazer os primeiros traços do escudo do Remo, a desenhar o escudo do Remo, ainda lá por 2004, 2005. Então, eu tive várias influências, né? Eu costumo ser muito grato todos aqueles que, de alguma forma, fizeram com que eu pudesse desenvolver um trabalho que nós chamamos na arte de o estado da arte, que é o suprassumo de uma produção artística. Então, o meu pai me ensinou os primeiros passos, o Silvio foi quem aperfeiçoou a técnica, e a vivência com o clube foi a que me possibilitou fazer esse trabalho, né? Então,
esse é o meu breve histórico dentro do Clube do Remo, né? Então, Pois não. vamos entrar propriamente dito no tema de hoje. Eu gostaria que você discorresse sobre esse levantamento histórico que você fez, desde o primeiro escudo, da âncora, no sentido oblíquo, com as 13 estrelas contornando. Eu queria que você passeasse aí na história dos escudos do Clube do Remo e não precisa falar do que você fez. Primeiro um passeio na história até o anterior ao que você produziu. Eu estava fazendo uma análise, até 2012, o Clube do Remo não tinha qualquer conhecimento da âncora. E hoje é um dos símbolos mais emblemáticos para a gente. Simplesmente a âncora ela foi esquecida, ela foi, de todo modo, abolida da história do Clube do Remo. E tu sabes disso, o clube sempre entendeu o primeiro escudo como sendo aquele que é uma boia com as duas âncoras cruzadas e no centro a expressão GR. E eu recordo que quando eu comecei o trabalho de pesquisa para a elaboração do novo escudo, inclusive isso foi feito a convite na época na gestão, exatamente esse mesmo. Nós fomos convidados, Miguel, tu recorda muito bem, na gestão do Zeca Pirão, para que nós pudéssemos ali compor o quadro de direção do Clube do Remo, né? Na ocasião, o Fábio Bentes era diretor de marketing, então nós montamos um time muito consolidado para que nós pudéssemos fazer essa pesquisa. Então eu tive que fazer um levantamento histórico. E eu recordo que para poder iniciar esse trabalho de pesquisa do Clube do Remo, eu tive que estudar o próprio Estatuto do Remo. Olha que curiosidade. Eu, antes de fazer o estudo do Remo, eu tinha que propor uma mudança estatutária, uma atualização no Estatuto, esse artigo do clube. É importante que as pessoas pensem, não foi simplesmente mudar. Eu tive que fazer uma atualização no texto do Estatuto. Esse texto do Estatuto foi levado para uma Assembleia Geral de Sócios, porque a Assembleia Geral de Sócios é uma grande reunião de todos os associados que irão votar, aceitando ou não aceitando essa mudança. E eu lembro que eu era muito novo e tinham muitas pessoas muito mais velhas do que eu, e eu tremia de medo, Miguel. E aí eu defendia a importância de fazer a renovação da marca por questões comerciais, e aí foi unânime a Assembleia Geral aceitando aquela emenda. Isso eu lembro que me deixou muito feliz, porque eram grandes remistas, grandes beneméritos ali presentes, eu tremia de medo. E aí, pesquisando os estatutos do Remo, eu recordo que eu encontrei o estatuto de 1905, o primeiro estatuto social do Clube do Remo, que foi elaborado ali ainda na gênese, né, do surgimento do Clube do Remo, pelos 7 grandes remistas ali que fizeram o clube, né? E o artigo 15 do estatuto, ele trazia a seguinte expressão: a bandeira do Clube do Remo se comportará de um retângulo azul marinho, tendo ao centro uma âncora branca em sentido oblíquo, circulado por 13 estrelas de mesma cor. Olha só, aí eu encontrei isso, eu fiquei encucado. Eu falei, não é possível. Como que esse é o primeiro escudo do Remo, mas não é o escudo que a gente foi acostumado desde criança a compreender como sendo o primeiro. E aí eu fui começar a correr atrás de imagens. Miguel, comecei a pesquisar jornais da época. O grande problema é que a fotografia ela vai surgir na Europa no final do século XIX. E ela só vai se tornar popular na Europa nas 2 primeiras décadas do século XX, ou seja, 1910 e 1920. Ela só vai chegar em Belém já a partir da década de 20. Então, eram raríssimas as imagens que tinham ali esse primeiro emblema. Era praticamente impossível, se a gente for ver jornais da época, das primeiras décadas do século XIX, não existem fotografias. Por quê? Porque a forma que se tinha de representação era por ilustrações, por charges. Só depois que a fotografia chega em Belém, já a partir da década de 20, é que começam a aparecer as imagens. E aí eu não encontrei foto nenhuma desse primeiro escudo. Eu tive que fazer no escuro. Eu tive que tentar reproduzir no escuro, sem qualquer ideia, desse primeiro escudo.
E eu tinha uma dúvida, Miguel. O texto do estatuto ele diz só que a âncora ela está em sentido oblíquo, mas ela não diz para que lado. Olha só. Aí eu tive Exatamente. que arriscar. Eu tive que arriscar porque eu precisava apresentar o projeto finalizado, eu precisava apresentar o manual de uso de marca e colocar a imagem. E aí eu lembro que eu tive que chutar. E eu chutei a imagem com a âncora no sentido para o lado esquerdo, imaginando que ali o lado esquerdo era o sentido do coração. Né? Então eu coloquei ela para o lado esquerdo, tombei ela para o lado esquerdo, e aí nesse sentido foi possível fazer o lançamento daquele símbolo, né, da âncora. E aí somente mais ou menos uns 3 anos depois, continuando a pesquisa, é que eu consegui encontrar uma imagem. Essas duas imagens, essa que aparece bem aqui, essa imagem aqui, ela aparece de maneira muito centralizada o símbolo da âncora. Tá? E percebe que a vestimenta desse atleta, ele usa um chapéu no estilo pescador, né? uma blusa branca, e na outra já um traje um pouquinho mais formal. Né? E aí no meio, na camisa, depois, se quiseres, eu posso passar essas fotos para ti, a camisa dele era listrada. A camisa que era usada pelo Clube do Remo era listrada. Na horizontal. Na Por que horizontal. era listrada? Porque eram trajes de marinheiros. É importante que as pessoas entendam que tudo o que era reproduzido pelo Grupo do Remo, perdão, na época, eram referências à navegação. A âncora é uma referência à navegação. Me perguntaram, Miguel, sobre as estrelas. O que significavam essas estrelas? No primeiro momento, a gente imaginava que era uma referência aos fundadores, mas não tinha qualquer relação com os fundadores, porque são 13 estrelas e foram 7 fundadores. Então, a conclusão que eu cheguei por meio do levantamento histórico é que as estrelas fazem parte da orientação que era feita pela astronomia por grande parte dos navegadores, e o número 13 está atrelado à mística do número 13, que é uma questão que vem muito antiga, são números místicos que a gente encontra de maneira cabalística em várias literaturas. O 13, o 33, que inclusive é a idade do próprio Cristo. Então, o número 13 e as estrelas fazem parte também dessa questão da mística da navegação. Então, as curiosidades sobre o primeiro escudo foram essas, né? Que eu me alegro muito quando eu falo isso, porque foi uma grande aventura, né? É como se eu estivesse navegando em águas desconhecidas, literalmente. Realmente, essa história desse primeiro escudo do Clube do Remo, ele vem à tona recentemente, como você frisou. E no passado, vamos supor, no passado ali, anos 90, anos 80, não se falava, o Clube do Remo ele não tinha muito, ele não dava muita importância para as questões simbólicas da instituição. É impressionante. Tudo bem que naquela época o marketing também esportivo, o próprio marketing no sentido amplo, falando no sentido amplo em todos os segmentos, ele não era tão destacado. Em alguns lugares nem existia. Mas é impressionante como o Clube do Remo, dos anos 90 para trás, ele não dava valor às questões simbólicas da instituição. Mas, ainda bem, e com o passar do tempo, com a chegada do marketing, de pessoas mais jovens interessadas nesse aspecto, a gente conseguiu resgatar, e você é um dos grandes ícones desse resgate de identidade. Identidade, eu diria até identidade cultural, porque isso faz parte da cultura do remista, mas faz parte da cultura do belenense, do paraense. E Ítalo, eu vou mostrar uma camisa aqui para você. A camisa aqui, que traz o escudo do Remo do período da década de 20. É uma camisa comemorativa ao tricampeonato de 24, 25 e 26. Uhum. Esse escudo aqui, ele é inspiração para o atual? Tem alguma coisa desse escudo atual? Cara, o novo escudo, ele é bem curioso. Eu tive vários conceitos, né, para aplicar. Na verdade, a grande aplicação dele, a grande ideia que eu tive dele foi uma referência à heráldica inglesa. A referência que eu tive aqui, ela foi um conceito em cima da tradição das heráldicas. Para quem não sabe, heráldica é uma ciência que estuda os brasões. Legal? Então, o estudo dos brasões
ele é um estudo que vem desde a Idade Média, né? As famílias, os clãs, eles representavam-se por meio de brasões, e a expressão brasão se dá porque ela era, de fato, um escudo. É por isso que nós falamos o escudo do remo, né? Então, a referência que eu tive não foi propriamente nos escudos das décadas anteriores. Ela foi em resgatar a essência do Clube do Remo. Eu precisava aplicar um conceito, Miguel, que remetesse à origem do Clube do Remo. E a origem do Clube do Remo se dá a partir da escola inglesa, do conceito inglês da prática de esportes, né? Então, os fundadores do Remo, alguns deles, na verdade, o Remo, no primeiro momento, era um clube das elites, e isso garante que esses fundadores tivessem a oportunidade de fazer os seus estudos na Europa. E estando na Europa, eles tiveram acesso a todas as mudanças que estavam acontecendo na Europa naquela época. Quando a gente fala dentro do âmbito da história ou da arte, a gente está falando das vanguardas. É um momento de ruptura com o passado, principalmente por conta do cenário da Primeira Guerra Mundial, que está começando a se desdobrar, vai acontecer em 1914. Então, todo esse período, de 1900 a 1914, é um período de turbulência na Europa. E o grupo do Remo, que era um grupo onde os jovens praticavam as práticas relacionadas à navegação, que inclui natação, inclui apneia, os paraenses absorveram essa essência e tiveram a ideia de fundar um clube aqui, tá certo? Lá o nome era Clube do Remo, em inglês era Rowing Club. Aí o que foi que eles fizeram? Não fizeram Clube do Remo, fizeram Grupo do Remo, que era justamente para não ficar igual. E aí eu trouxe aqui um brasão em inglês, tá? E a ideia do círculo, da composição mais boleada, é porque eu tentei associar a ideia do primeiro escudo, a circularidade, a perfeição circular do primeiro escudo, atrelada ao formato do brasão da heráldica inglesa. Então, no escudo atual, a gente percebe a influência do primeiro escudo e da heráldica inglesa. É por isso que ele tem essa formatação. Ítalo, eu vou te falar aqui o que eu penso. Eu, que não sou um especialista, apenas aos olhos do torcedor. O que eu entendo desse escudo, do escudo atual que você fez, é que há o requinte histórico, com esse escudo menor dentro, é um escudo tradicionalista aí, que rebusca o passado, os primeiros escudos do Clube do Remo, e esse contorno externo é o que dá o caráter, ele transpõe ele para a modernidade. Eu não sei se eu estou certo, de repente eu posso estar errado. Não sei se tem a ver com o que eu estou falando. Você assina embaixo do que eu estou falando ou discorda? Claro. Quando a gente fala de conceitos contemporâneos inseridos na arte, no design, no teatro, na dança, na música, é assegurar ao observador a possibilidade de ele criar um conceito. Existe o pensamento de um filósofo, Miguel, chamado de Humberto Eco. Ele estabelece o conceito de obra aberta. O conceito de obra aberta permite que o observador ele possa criar, por exemplo, o remetimento que tu fez foi ao estudo da década de 20. E é legal tu fazer isso porque faz com que o observador ele possa criar links históricos, links com lembranças. A ideia é fazer com que o estudo ele seja permeado de uma grande sinestesia, né? Que nós possamos fazer com que as lembranças acerca do clube elas possam constantemente estar atreladas. Interessante falar sobre isso é que o processo de rebranding, que é o processo de renovação de marca, ele é um processo que ele visa principalmente, e falando a nível de grandes negócios, ele visa principalmente iniciar do zero uma nova formatação de uma empresa. Por exemplo, se a gente for fazer estudos de caso de outras grandes empresas, como, por exemplo, a Pepsi Cola, outras grandes empresas, sempre que elas passavam por grandes dificuldades, elas tentavam renovar a sua identidade visual para que, a partir dessa renovação, começasse uma nova fase. E isso era exatamente o que a gente pretendia na época, com nossos movimentos. A ideia de começar um novo remo, uma nova fase do remo. Então, não foi mudar por mudar o estudo, mas a ideia era principalmente dar um marco para um novo início, uma nova fase no Clube do Remo. Esse que foi o objetivo primário da competição do estudo. Com relação a escudos memoráveis,
marcantes do Clube do Remo, como esse escudo aqui, por exemplo. Vamos botar na prática aqui. Isso aqui é uma réplica, dá para ver aí? Sim. Esse escudo aqui é uma réplica da camisa que o Pelé vestiu do Clube do Remo, meados dos anos 60. Jogou o primeiro tempo pelo Remo e o segundo Isso. foi... O que eu queria entender é o seguinte. Nesse período dos anos 60, anos 50, até início dos anos 70, todos os clubes brasileiros nessa época, eles não tinham uma fornecedora de material própria que vestia o clube, uma patrocinadora, enfim. Então os clubes eles tinham as suas malharias específicas, cada uma no seu bairro específico, até isso tinha rivalidade. O Clube do Remo tinha uma malharia ali no bairro do Comércio, ele costumava fazer os seus uniformes. O que é engraçado, e eu gostaria que você fizesse uma explanação sobre esse período aí, que houveram inúmeras variações que eu acho que não tinha, eu não diria imposição, Uniformidade. não havia, tipo assim, não havia mando do clube. O clube não mandava fazer. O Clube do Remo tinha o escudo, o brasão do contorno e tinha o CR dentro. Na época não tinha as estrelas, que as estrelas são depois do título do tricampeonato 75. E essas malharias, elas produziam o escudo do Remo. Esses escudos que eram produzidos nesse período aí, eles eram produzidos aleatoriamente? Você conseguiu fazer algum levantamento disso? Sim. O material era escasso? Inclusive, esse slide aqui fala sobre isso, né? O meu grande incômodo, Miguel, é que todas as vezes que entrava uma fornecedora de material esportivo, essa fornecedora, a própria cabeça deles, eles chegavam lá, pô, vamos fazer aqui. Eles não tinham cuidado de sequer ligar para o cara aqui em Belém e falar, pô, cara, como que é? Tem um para te mandar por correspondência aí pra gente. Então, como não existia internet, claro, né? A internet hoje em dia, o cara manda por e-mail o arquivo vetorizado, bonitinho, não existia. Era muito mais fácil para a fornecedora criar um escudo da sua própria cabeça do que se dar o trabalho de buscar o escudo que era usado pelo clube. Então, o Remo, ele sempre teve no seu estatuto convencionado de maneira textual que o formato da parte de baixo do escudo era de maneira circular, semicircular, né? Sempre foi convencionado isso. Só que os desmandos que ocorriam por conta dessas fornecedoras faziam com que eles agissem fora do que o estatuto, que é a lei máxima, né? Esse texto, né? Desse estatuto social. Imagina só, né? O cara chega, ele age fora do que o estatuto versa e não tinha ninguém para fiscalizar. O mais interessante é isso, não existia uma fiscalização, por exemplo, do Condel ou do CODIR para chegar, ei, olha que esse é o estatuto do Remo, tu fez errado, cara, tá aqui, tá escrito, entendeu? Nunca teve essa possibilidade. Então, nos anos 2000, de modo geral, aconteceu muito isso. E isso era o que me trazia incômodo. E esse, sim, foi o estopim para eu mudar o escudo. Na verdade, eu precisava criar um escudo que pudesse dizer, não, esse é diferente de todos os outros e esse é o escudo moderno que vai ser usado daqui para frente. Voltando ao passado, né? Hoje se fala muito de marca própria, nós tivemos a grandeza de apresentar nossa marca na última live que nós fizemos de maneira oficial, e isso coloca, mais uma vez, o Remo dentro de um cenário da globalização, da própria modernização que todos os clubes de futebol do mundo todo estão passando. Nós agora adentramos isso. É interessante que as pessoas pensem que o Remo fez isso de maneira equilibrada e pensada. Tudo no seu tempo certo, na hora certa, para que não tivesse qualquer outro problema referente à parte jurídica ou financeira. Então, o clube tinha a sua própria fábrica, né? Tinha os seus fornecedores que prestavam serviços para si. E naquela época, em muitos casos, os escudos eram inclusive costurados à mão, eram bordados à mão, Miguel. Camisas muito antigas que nós tivemos na época a oportunidade de ver, de grandes beneméritos.
O escudo, e isso, o CR, Miguel, tem um nome específico, ele é chamado de monograma, tá? Qualquer tipo de cruzamento de letras que tu vê em uma identidade visual é chamado de monograma. Então, o monograma Clube do Remo, ele, por muitas vezes, ele foi costurado à mão. Então, imagina, cada pessoa fazia o escudo da sua maneira. E é interessante que esses escudos eles acabam representando momentos históricos no clube, né? Por exemplo, o primeiro escudo, a parte de cima do R era desvinculado do R. Ele era uma parte separada, entendeu? Isso muito por conta de quem fez na época o escudo, né? E aí isso acaba entrando para as linhas da história. E Ítalo, eu vou pegar alguns escudos aqui para a gente interagir com a massa azulina. Esse aqui, ó. Esse é o último escudo que o Remo usa antes da sua nova adaptação, da sua nova roupagem. Esse aqui é o último escudo. Inclusive, essa camisa ela foi a 9ª camisa mais linda do mundo. Eleita como site. Essa foi o último escudo antes do seu entrar, que você produziu. O primeiro escudo que você produziu e entrou, vou mostrar aqui para você. Eu tenho algumas perguntas. Esse aqui foi a primeira adaptação. Essa foi a camisa que foi usada Essa aqui é a camisa de viagem do Clube do Remo. De viagem, comissão técnica. Essa é a primeira adaptação da Umbro. Isso foi ali no 2014. Entre meados do primeiro semestre de 2014. Meados do primeiro semestre de 2014. Aí eu vou te mostrar uma outra coisa aqui, que é histórico isso aqui. Isso aqui foi o protótipo que a Umbro mandou. Uhum. Como eu sabia, na época, que ninguém ia dar... Chegou a ver bem aí? Eu tenho a foto desse protótipo. Pois é. Esse aqui foi o primeiro que a Umbro mandou para aprovação do clube. Eu acabei guardando. Ainda bem que eu guardei, porque talvez tivessem jogado fora. Entendeu? Porque era um pedaço apenas de tecido com a adaptação do escudo, a aprovação do clube. E a partir dessa aprovação aqui, se aplicou naquela camisa que eu falei, a camisa de jogo azul marinho. Isso mesmo. Essa adaptação aqui é a adaptação do escudo que você fez? Na verdade, só houve uma problemática nessa primeira confecção dos escudos. Eu fiz uma projeção inicial, eu criei a última linha lateral, a última borda externa, eu criei ela num gradativo, que transitava entre o branco e o cinza, que ia dar um efeito tridimensional no escudo. Era esse o objetivo. Só que aí a Umbro, eu não sei por que razão, ela colocou um tom de cinza escuro, que fazia com que o escudo ficasse perdido, com que a borda externa, ficasse perdida na relação contraste figura-fundo, fazendo com que nós enxergássemos apenas a linha interna do escudo. Então, na verdade, eu tive a ideia de que a Umbro tivesse a tecnologia de fazer isso e acabou que eles não tiveram, e aí ficou nessa primeira, sendo necessário depois eu refazer o escudo a partir dessa observação que nós tivemos nessa primeira linha de confecção dos escudos. A Topper manteve a mesma pegada, a mesma aplicação, que essa aqui é a primeira camisa da Topper. O Remo jogou a última partida contra o América de Natal, em 2016, e foi eliminado naquele empate onde o Remo estreou o bandeirão, o maior bandeirão do mundo. Sim. Naquela partida, o bandeirão abarrotado. Então, o Remo só jogou uma partida em 2016 com essa camisa da Topper. E depois foi a camisa que vestiu o Remo em 2017. Aí, o que é interessante, posteriormente, a Topper lança o escudo, que eu acho que é o escudo que você havia idealizado.
que é esse aqui, ó. Aqui o escudo ele está aplicado da forma Correto. que havia sido idealizado e feito por você. Eu estou certo ou não? Você pode fazer uma explanação sobre essa questão? Certíssimo, exatamente. Aí foi o momento que a gente, de fato, conseguiu consolidar o escudo em todos os aspectos, inclusive as estrelas, tá? O desejo de se tirar as estrelas não era um desejo só meu na época, era um desejo de várias pessoas, né? Lembra Eu que a fui gente foi o único né? explaneiro dentro do Conselho Deliberativo, eu fui conselheiro em 2015 e 2016. Eu fiz a explanação exatamente fundamentando a retirada das estrelas. Exatamente. Pode seguir. E a gente não conseguiu naquela primeira ocasião. A ideia da retirada das estrelas atendia uma demanda global. Era uma ideia completamente ultrapassada a utilização das estrelas. Então, nós lutamos para tirar as estrelas também. Conseguimos tirar as estrelas sob muito protesto. Por quê? Por vários motivos. Mas o principal, retirando as estrelas, o escudo vai ampliar. A área de aplicação do escudo amplia e a gente consegue ter uma aplicação maior no peito da camisa, né? E isso, o escudo fica maior, né? Tirando as estrelas, a gente consegue ter uma área de aplicação maior, né? E tudo isso, para quem não sabe, tem no manual de uso de marca. Lá no manual eu criei a área de proteção do escudo. Por exemplo, existe em centímetros uma área que é proibido colocar qualquer patrocínio, para que não haja conflito entre um possível patrocínio que esteja no ombro com o distintivo do Clube do Remo. Ele precisa estar isolado em destaque. Então, essa camisa que tu mostrou, ela foi a camisa que a gente, de fato, conseguiu. Nós temos alguns problemas, Miguel, até hoje. Os problemas com a divulgação do escudo. O primeiro é que a torcida estava muito... Eu costumo usar um termo técnico chamado de neofobismo. Ela estava muito avessa ao novo. A torcida do Clube do Remo sempre foi muito tradicionalista. E no primeiro momento eu fui bombardeado nas redes sociais por conta desse escudo. Foram dias difíceis, foram noites que eu perdi de sono por conta disso. Porque imagina, é um trabalho que tu tinha feito, é o trabalho da minha vida, Miguel. É o trabalho da minha vida. Eu acredito que eu vou morrer e não vou ter outro trabalho tão importante como esse. Tá? Então, o trabalho da minha vida estava na berlinda naquela época, né? E eu lembro que eu perdi a noite de sono e eu só comecei a sair um pouquinho dessa bad tribe, dessa vibe ruim, quando eu comecei a ver algumas pessoas tatuando, fazendo tatuagem do escudo. Cara, eu olhava para aquilo e eu ficava emocionado. Eu pensava assim, como que várias pessoas fazem uma tatuagem de um desenho que saiu daqui, da minha produção, e aquilo, sabe, era algo muito surreal para mim. Foi quando eu fui começando a aceitar. E aí veio a segunda remessa de problemas. Existe um site, um dos vários sites, mas esse é o principal, de hospedagem de marcas vetorizadas. Se eu quiser a marca, aí eu vou lá nesse site, eu consigo baixar essa imagem em uma condição para eu aplicar ela de maneira gráfica. Ela é uma imagem vetorizada. E alguém, eu não faço ideia quem, vetorizou a marca Clube do Remo. O cara vetorizou o escudo e ele fez uma fusão. É esse escudo bem aqui, tá? Ele fundiu o escudo que foi usado, se eu não me engano, pela Cancha, que é o monograma, o CR usado pela Cancha, com um fundo completamente diferente do fundo que era usado. Ele fez um Frankenstein de escudo do Remo. E aí ele colocou lá, suspendeu, fez o upload. E aí as pessoas, no ímpeto de querer o novo escudo, começaram a buscar fazer download desse site. Começaram a usar esse escudo, Miguel, que eu defino como escudo fake. Desrespeito todo o trabalho que nós fizemos para fazer uma nova marca, o cara chega lá e não está nem aí. Tá? Não está nem aí. Então, esse é um problema que eu sinto que hoje o clube ainda precisa resolver. E o escudo branco utilizado pela Adidas? Tá? Como eu costumo dizer, tá? As restrições dos escudos, elas só aconteceram a partir de 2013. Então, tudo que tem para trás, não existe qualquer digamos que, criminalização, né? Padronização. Então,
é comum, ficou na história. Passou, né? Batido. Hoje a gente tem apenas como legado. Hoje é proibido, tá? A versão negativa do escudo do Remo, que fique claro. Isso tá registrado no nosso manual de uso de marca. É proibido o escudo branco em uma camisa azul. É proibido. Está lá no manual de uso de marca do Clube do Remo, tá? A versão em negativo, ela não existe na definição do manual de uso de marca. Não existe. O escudo do Remo sempre foi e sempre será azul marinho com monograma branco. Não existe. Não existe o escudo do Remo verde, não existe o escudo do Remo de outra cor. Ele tem que ser somente na versão azul, salvo, olha lá, salvo em documentos em que o escudo pode ser preto, né, no caso da impressão. A única permissão de mudança de cor do escudo do Remo é na impressão de documentos na versão preto e branco. Fora isso, qualquer alteração de cor é proibida desde 2014 até os dias atuais. Eu sei que para a gente a mudança do escudo ela representou um divisor de águas na história do clube. O clube antes do escudo, nós estávamos no fundo do poço. Eu costumo dizer que a torcida do Remo é a torcida mais apaixonada do planeta Terra. Qualquer outra torcida do mundo teria abandonado o seu clube. Nós não abandonamos nos piores momentos, mas nós decidimos. Com essa mudança, a partir dessa mudança, nunca mais nós iremos passar por isso. Então, isso foi um manifesto que nós fizemos, um manifesto de aversão ao período nebuloso que nós estávamos vivendo durante muito tempo. E foi uma forma de dizer um basta a essa obscuridade do passado e colocar o pé na modernidade. Inclusive, eu separei aqui nos meus slides, esse foi o escudo que foi mais consolidado no cenário nacional. Quando eu falo no cenário nacional, eu estou falando de uma época do Remo, e aí depois tu vai complementar com a tua sapiência, né? Se a gente observar videogame, vários jogos, para quem curte games aí, aparecia esse escudo, tá? Que inclusive ele é errado por conta dessa formatação aqui, olha só, que foge à heráldica inglesa, né? Ele aqui tem esse formato quase que triangular aqui, observa, né? Ele foi um escudo errado, equivocado na sua composição. Ele é errado por dois motivos, Miguel. Ele tem dois cortes na laterais aqui na parte de cima, tá? Ele tem os dois convencionais e mais dois. Então, esse escudo ele é errado duas vezes. Ele é errado por conta dos cortes aqui de cima e por conta do acabamento na parte de baixo. Mas ele é o escudo mais conhecido a nível nacional, principalmente por ter sido usado em uma época de ouro do Clube do Remo. Eu só tenho a parabenizar você por ter feito um escudo de tamanha beleza, de tamanha envergadura e de tamanha perfeição. Eu confesso que no primeiro momento, mas foi bem rápido, eu estranhei um pouco, no início, bem no início, mas que rapidamente eu me adaptei a ele. E assim como muita gente, eu considero hoje o maior brasão que o Clube do Remo teve. Esse que você fez. Apesar de toda a minha memória futebolística, de juventude, de garoto, passar por aquele escudo lá da campeã, que eu sou apaixonado também. Mas hoje eu considero esse escudo que o Remo usa atualmente uma obra de arte, perfeito. E que eu gostaria de parabenizá-lo agora aqui ao vivo. Eu nunca falei isso pessoalmente para você, apesar de ser meu amigo, mas estou te parabenizando aqui agora perante inúmeros azulinos. Parabéns pelo trabalho. E eu gostaria de ouvir as suas considerações finais desse grande bate-papo sobre o escudo atual do Clube do Remo e a história de inúmeros escudos que nós discorremos aqui. Inclusive, eu aprendi muita coisa agora aqui com você. E esse feedback é extraordinário também por quem nos acompanhou. Só tenho a agradecer pela sua participação na história do Clube do Remo. Você está na história do Clube do Remo. Você já cravou um marco na história do Clube do Remo, com esse grande distintivo que nós usamos hoje no peito, esse grande escudo que nós
idolatramos e amamos de forma inigualável. O meu grande abraço a você, a seu pai, que é um grande remista, um grande amigo, uma pessoa extraordinária, grande azulino. Um grande beijo e até a próxima, meu amigo. Fica com Deus. Valeu. Tamo junto.